Eu pergunto a você, se você é casado, você não é casado, você tem uma pessoa do seu lado, você gostaria de saber que aquela pessoa que está do seu lado está de olho em outra pessoa? Daniel, capítulo 3, estaremos lendo do versículo 16 ao 18, depois versículo 29 ao 30. Daniel 3, 16. Quem não achou pode acompanhar ali no telão. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Versículo 29. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja sumariamente esquartejado e a sua casa transformada em um monte de entulho queimado. Porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e o fez prosperar na província da Babilônia. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. É interessante esse versículo 30. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e o fez prosperar na província da Babilônia. Meus amados irmãos, todos nós já sabemos dessa história, onde fala sobre a grande ascensão do Império Babilônico, as grandes conquistas de Nabucodonosor, as grandes empreitadas. Jerusalém foi vencida e destruída pelos babilônicos, e não havia inimigo tão forte que poderia se opor ao poderio dos caldeus. E eu acredito que depois de Hammurabi, o Nabucodonosor, ele foi o maior líder, o maior rei, o maior regente que a Babilônia teve. E esse homem, entorpecido pela glória, aspas, que o mundo lhe proporcionou, conquistas, terras, impérios, esse homem, ele mandou fazer uma imagem que gastou quase 22 toneladas de ouro para poder fabricá-la. E mandou que todos reverenciassem aquela divindade. E ali havia milhões e milhões de pessoas que tinham sido conquistadas ao longo dos anos pelo Império Babilônico, inclusive os judeus. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles também faziam parte de uma classe nobre em Israel. Eram pessoas diferenciadas, cultas, intelectuais. E eles foram reaproveitados, levados como cativos, deve ter chegado na Babilônia adolescentes. E Nabucodonosor, ele tinha uma visão ampliativa do seu reino e quis aproveitar de toda a cultura
que ele foi conquistando, e de todos os homens capacitados que ali foram conquistados, e utilizou esses homens para poder ajudar que o império viesse a se expandir a cada vez mais, de uma forma mais veloz. E esses 3 estavam lá, juntamente com centenas e talvez milhares. Mas no meio de centenas e milhares, esses 3 fizeram toda a diferença. Porque a Bíblia diz que o imperador sentenciou eles à morte, pelo fato deles não estarem dispostos a se renderem, a se prostrarem perante aquela imagem feita por mãos de homens. Então, a Bíblia diz que, apesar de receberem a sentença capital, a pena máxima, eles foram ousados, corajosos, porque eu creio que o próprio Deus estava com eles. E eu acho interessante isso aqui. Ele disse: então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos de nos defender diante de ti. Eles não quiseram abrir a boca. Eles não quiseram se defender. Mas ele sabia que quem estava do lado dele era um advogado fiel. É Deus que nos defende. Ele não queria usar nenhum tipo de argumentação. Ele não queria atrapalhar o processo de Deus. Eles preferiram ficar em silêncio e aguardar o que estava por vir. Mas eles não ficam por aí. Eles disseram: se fomos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. A confiança deles é grande, é alta. E isso surgiu como uma afronta para o imperador. Vocês estão dizendo que o seu Deus pode nos livrar, pode livrar vocês do que eu estou prestes a fazer? Mas ele conclui dizendo o seguinte: contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Então, eu acho fabuloso isso, porque eles disseram com muita clareza: eu sei que o nosso Deus ele pode nos livrar se quiser. Mas se ele não quiser, continuaremos crendo nele. Se formos lançados na fornalha, morreremos. Mas continuaremos adorando o único e verdadeiro Deus. Você pode tirar a nossa vida, mas não pode tirar Deus do nosso coração. Você pode tirar o direito de nós vivermos um pouco mais, mas não pode tirar o desejo do meu coração de invocar o único e verdadeiro Deus. Isso o Senhor não pode fazer. E ali o desafio foi feito, e todos vocês já conhecem a história. E eles se manteram firmes. E Deus achou por bem livrá-los. Em algumas situações, Deus livra cada um de nós de muitas lutas, muitas dificuldades. Em alguns casos, Deus te livra da cova, mas Deus não te livra na cova. E vice-versa. Deus ele poderia ter livrado eles da fornalha, mas Deus livrou eles na fornalha. Deus permitiu que eles entrassem lá dentro. Mas o fogo não pôde consumi-los. E nem o cabelo deles foram chamuscados pela fumaça e pelo calor daquele ambiente terrível. Porque ali estava o quarto homem da fornalha, o Senhor dos exércitos. Ele estava ali. E até mesmo o próprio imperador, depois de todo esse acontecimento, ele deu um decreto. E olha que Nabucodonosor, ele não reverenciava apenas uma entidade, uma divindade, mas ele tinha várias divindades. Ali na Babilônia havia um panteão de deuses. Mas ele disse aqui, diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua, que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego,
será sumariamente esquartejado. Dá para você imaginar isso? Imagina se um indiano, imagina se qualquer um indivíduo que foi conquistado, estava ali, viesse falar mal do Deus de Israel. A pena dele seria esquartejamento. Seria picado em 4 pedaços. A casa dele seria transformada em monturos, queimada e destruída, e toda a sua casa. E ele disse: e a sua casa será transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Nabucodonosor, ele poderia ser qualquer coisa, mas não era burro. Ele tinha experiência. Ele era um homem inteligente. E ele pôde relatar isso, dizendo: olha, eu nunca vi uma divindade, nunca vi um Deus com poder sobre isso. Um poder sobrenatural como esse. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, eles foram vistos de uma forma diferenciada. E eles começaram a prosperar na Babilônia. Vocês sabem muito bem que a Babilônia, como país, hoje é o Iraque. Nunca mais será o que ela foi no passado. A Babilônia, ela foi destruída. E é uma profecia antiga. Uma profecia antiga. E essa profecia, Deus, ele disse que ninguém mais reergueria a Babilônia. Ninguém mais. Deus destruiu definitivamente aquela nação. E a Bíblia diz assim, que um homem chamado Hiel, na história, tentou reerguer a antiga Babilônia. E este homem foi morto. E toda a sua família completamente dizimada da face da terra. O segundo homem que eu conheci, e todos vocês já ouviram falar sobre isso, sobre ele, foi Saddam Hussein. Ele tentou reconstruir a antiga Babilônia, construindo aqueles tijolos com seu próprio nome, porque ele se dizia ser descendente direto de Nabucodonosor. Mas ele foi achado dentro de um buraco, como um moribundo qualquer, com a cabeça cheia de piolho, e foi executado. Mas a Babilônia, ela continua erguida até hoje, espiritualmente, porque a Babilônia é uma ideia. E essa ideia, ela não acaba. Por isso que a Bíblia diz no livro do Apocalipse que a Babilônia vai ruir. Babilônia é uma ideologia, é um estilo de vida. A Babilônia será completamente destruída um dia. São a forma deste mundo pecaminoso. Tudo que é depravado, tudo que é aquilo que vai contra a palavra de Deus, é uma cultura babilônica. E nós estamos aqui neste mundo, essa grande Babilônia. Mas nós não somos aqui deste mundo. Nós pertencemos ao reino celestial. Nós estamos aqui, mas não somos daqui, somos peregrinos, forasteiros. Nós temos que caminhar com os pés aqui na terra, mas com a nossa mente no céu. Porque nós somos sabedores e conhecedores que a vida não se limita somente a esta vida, mas se limita nas coisas espirituais e eternas que Deus preparou para todos aqueles que o amam de verdade. E mesmo na Babilônia é possível você prosperar. Mesmo você vivendo aqui neste mundo, é possível você vencer. Mesmo você vivendo neste mundo podre e pecaminoso, é possível Deus ele te abençoar. Mas alguns princípios que nós devemos guardar na nossa mente e no nosso coração. Este mundo quer colocar a goela abaixo os princípios, as ideologias babilônicas na nossa vida. E eu quero dizer até que ponto você está disposto e disposta a se render a isso. Às vezes Satanás ele tem erguido um templo
dentro da nossa própria alma. Ele quer que você se renda e adore a Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do sexo, o Deus da imoralidade, o Deus do ódio, o Deus das intrigas, brigas e etc. E muitas pessoas têm se rendido a essas divindades que muitas das vezes tentam erguer um pináculo dentro da nossa própria alma, e muitos crentes têm se rendido a isso. Muitos crentes estão às vezes dentro da igreja, mas os seus corações não estão na presença de Deus. Muitas pessoas carregam o nome do Senhor nos lábios, mas não carregam no seu coração. Muitas pessoas estão rendidas a ouvir uma boa mensagem, mas não estão dispostos a colocar em prática a verdade. Até que ponto você está disposto a agradar o homem e desagradar a Deus? Até que ponto você está disposto a fazer a política da boa vizinhança? Porque enquanto você quiser agradar a todos, certamente você vai desagradar a Deus. Mas enquanto você tiver decidido a agradar somente a Deus, não importa quantas pessoas estejam desagradadas contigo, porque o número que está do teu lado é muito maior. O número que está do nosso lado é muito maior, pode ter certeza disso. E eles estão torcendo por mim, por você. Eles estão torcendo pela nossa vida, pela nossa história e por cada dia que nós vivemos. Aqueles homens foram homens com H maiúsculo. Eles estavam dispostos a morrer a se render à idolatria. Agora pergunto aos senhores que estão aqui: quantos judeus estavam lá? Quantos judeus estavam lá naquele dia? Milhões. Milhões de judeus. Milhões de judeus. Somente 3 foram homens suficientes para falar assim: preferiríamos morrer. Mas nós não estamos dispostos a nos render. Existe muito crente, mas há crentes diferentes. Existem muitas mulheres com fluxo, mas existem algumas mulheres com fluxo que agem diferente. Que consegue tocar no mestre. Que consegue extrair do mestre virtude. E como que nós conseguimos tocar no mestre e extrair dele o poder, a virtude que nós necessitamos? A partir do momento que você esteja disposto a pagar o alto preço. Da obediência, da abstinência, da renúncia. Há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas não entenderam ainda que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Há pessoas que estão dentro das igrejas, mas não compreenderam que Jesus ele disse: se vocês quiserem vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem como você adorar a Deus e adorar a Mamon. O Deus, tem muitos crentes que o Deus dele é o dinheiro. Ele tem tempo para tudo, mas não tem tempo para poder entregar a sua alma a Deus, porque o dinheiro é o Senhor da sua vida. Tem muitos crentes que dizem: eu adoro o Senhor, mas o Deus da glutonaria é o Deus da vida dele. Eu disse glutonaria mesmo. Na época de Acabe, Jezabel, ela fazia banquetes regados de muitas comidas diferenciadas para poder mudar o gosto gastronômico dos profetas. Uma vez que você passa a comer uma coisa boa, você não quer voltar a comer aquela antiga comida tão singela. E quantos sentavam na mesa de Jezabel por causa de um convite, um prato de comida, por causa de um churrasco, por causa de uma bebida? Mas a Bíblia diz que Daniel, ele era uma das autoridades maiores no país. Ele tinha por obrigação estar presente naquela festa que duraria quase 6 meses. Mas ele se propôs em comer legumes, a não se permitir que ele viesse se tornar um glutão ou uma pessoa rendida à comida e à devassidão. Ele quis manter a sua integridade física, mental e espiritual diante de Deus. Meus amados irmãos, você quer que a presença de Deus esteja com você? Tem um alto preço.
Eu pergunto a você, se você é casado, você não é casado, você tem uma pessoa do seu lado, você gostaria de saber que aquela pessoa que está do seu lado está de olho em outra pessoa? E está desejando outro? Você tem um esposo e seu esposo está te traindo com os olhos? Você gostaria disso? Você gostaria de saber que a sua esposa está fazendo a mesma coisa com você? Isso te deixa confortável? Você acha que Deus não sabe quando você está de olho no território do inimigo? Você acha que Deus não sabe quando você está pensando em traí-lo? E de alguma forma o seu coração está se rendendo? Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração. E antes que nós venhamos falar uma palavra, Ele sabe muito bem o que vamos falar. Por isso nós temos que manter puro o nosso coração, a nossa mente, bem oxigenada, através da oração diária e uma busca constante na presença desse Deus maravilhoso. Há muitas pessoas que não prosperam. Eu não quero falar sobre prosperidade material. Isso é secundário. Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas serão acrescentadas se você priorizar as coisas mais elevadas. Eu quero falar da verdadeira prosperidade. Mas eles prosperaram financeiramente, sem dúvida. Prosperaram. Nabucodonosor colocou eles em altas posições hierárquicas no seu reino. O salário deles, com certeza, não era pouco. Mas a maior riqueza que eles tinham era o Senhor. A maior riqueza que eles tinham era um Deus. A Bíblia diz que Deus ele fez prosperá-los na Babilônia. Eu quero que vocês entendam que o inferno pode estar aqui na terra. E a Bíblia diz categoricamente que o diabo é o príncipe deste mundo. Nós sabemos que, como disse agora há pouco, a Babilônia como ideologia, ela continua bem ativa. Mas é possível nós prosperarmos aqui neste mundo. Não nos rendermos a essas paixões. Amém? Tomamos cuidado com a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida. E temos que estar com as nossas mentes voltadas ao nosso Deus Todo-Poderoso. E não pensem vocês, pelo fato de vocês estarem na presença de Deus, buscando e priorizando as coisas do eterno, não significa que Deus ele vai permitir que você não passe por dificuldades ao longo da sua história. Deus ele vai permitir. Amém? As provações elas servem para nos esfoliar, para nos esculpir, para arrancar de nós o ouro, para ser realmente refinado e utilizado para uma obra a ponto de ser admirada aos olhos do homem. O quartzo tem que ser tirado de lado, as escórias do outro lado, ele tem que ser puro e passado pelo fogo. Assim é o cristão na presença de Deus. E quando eu falo isso, eu me lembro muito bem das 7 fases espirituais, as quais um grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia, do Velho Testamento, passou ao longo da história. E nem sempre será conto de fadas. Nem sempre você vai vencer todas. Nem sempre você vai romper todas as barreiras. E quando você não conseguir, mantenha sua fé em Deus, porque Ele vencerá por você. Amém? O próprio Deus, o Todo-Poderoso, revela a história de Elias, o tisbita. Ele passou por 7 fases, 7 estágios ao longo da sua vida. Parece uma coisa, também realizou 7 grandes milagres. A Bíblia diz, em 1 Reis 17, que Elias ele foi confrontado pelo rei. Elias ele foi confrontado, ele foi afrontado pelo rei, mas ele se manteve firme diante da autoridade máxima daquele país, porque ele estava falando não por ele mesmo, estava falando pela boca de Deus. Meus amados irmãos, muitas das vezes o inimigo vai se opor a mim, a você, ele vai te afrontar, ele vai te confrontar, Deus vai permitir que a sua fé venha a ser colocada à prova. Amém?
E depois dessa afronta, não tenha dúvida, Deus ele vai permitir que você às vezes caminhe pelo deserto. E deserto não é fácil, para nada. Amém? Elias, ele foi para o deserto amando de Deus, mas no deserto Deus guardou, protegeu, alimentou e foi com Elias. Às vezes nós tramitaremos pelo deserto da vida, pela escassez. Quando eu falo de deserto, às vezes nós estamos rodeados de amigos, haverá circunstâncias que não haverá um amigo sequer do teu lado. Deserto, solidão, vazio existencial, angústia na alma, violência das lutas, escassez de água e alimento. É onde você está agora caminhando em modo sobrevivência. Você já não ora como antes, você já não jejua como antes, você já não dedica como antes. Você está sobrevivendo espiritualmente e vivendo um passo de cada vez, vivendo um dia após o outro. Você está no deserto. Mas a Bíblia diz que no deserto Deus alimentou Elias, assim como alimentou Moisés. Eu quero dizer para você que Deus não poupou Elias, Deus não vai te poupar. E Deus não vai me poupar. Deus não nos poupará das adversidades da vida. Amém? E não adianta se escandalizar. Ah, porque eu tenho sido tão fiel a Deus e por isso Deus está me provando assim. O porquê? Pare com isso. Para de reclamar e murmurar e se queixar, porque a mente de Deus é insondável, é imensurável. Ele sabe o que faz. E nós temos que apenas adorar e magnificar o nome do nosso Deus, porque Ele vai te alimentar no deserto. Amém? Ele vai te alimentar no deserto. Se faltar carne, Deus lhe dá ordem aos corvos. Fala comigo. Ordem aos corvos. Uma interpretação para você aqui. Os corvos aqui representam, muitas das vezes, o ímpio. Os corvos são animais impuros pela lei. Quando você está passando pelo deserto, Deus usa até um ímpio para te abençoar. A Bíblia diz que os corvos levavam carne para Elias e alimentava ele, porque ele estava em Querite. Amém? Querite no hebraico significa campo de fuga, campo de treinamento ou cantinho. Cantinho da prova. Ai, ai, esse Deus é maravilhoso. Quando Ele quer trabalhar na vida de um homem, da mulher, Ele coloca você no cantinho da prova. Lá em Querite. Mas tem alguma coisa que vai te chamar a atenção lá, vai te chamar a atenção porque ali vai ter um fluxo de água. E você vai ficar tranquilo ali em um certo ponto. Não vai ter todo o conforto, não vai ter ninguém para você conversar, dialogar, abrir o coração. Você vai estar vivendo naquele momento de grande solidão. Mas vai ter água, vai ter pão. O pão é Jesus, é a palavra. A água é o fluxo do Espírito agindo e sendo derramado no teu interior dia após dia. Faltando isso, você sobreviverá. Mas quando você começar a ficar muito confortável diante daquela situação, achando que o mundo que se exploda e está tudo bem comigo aqui, Ele vai fazer que aquela fonte de água venha se secar e vai fazer você pular de novo. Pode faltar tudo, mas se faltar comida e faltar água, já era. Amém? Quando Deus ele vê que você está muito confortável, Ele coloca você em certa situação que vai fazer você se mexer. E é ali que o Espírito de Deus começa a falar com você. Você vai para outra terra, para outro lugar, eu vou te revelar onde que você vai. E lá eu vou te alimentar. Deus vai te alimentar, tá? Mas se Deus revelasse para Elias antecipadamente tudo que ia acontecer ao longo do caminho, certamente Elias tinha duvidado muito mais. Ele achava que ia chegar na casa de uma fazendeira solteirona, rica, poderosa, e ficar ali para o resto da vida tranquilo, e fazendo aquilo que Deus tinha mandado. Quando chegou lá, tinha uma mulher que estava a ponto de morrer com um menino. Com um cavaco de madeira e um punhado de farinha. E a mulher olhou e falou assim: eu não posso fazer um bolo para você, porque eu tenho aqui, é mal para mim e para o meu filho, porque estamos determinados a comer esse tanto aqui e morrer. E ali Elias ele falou assim: então faça o seguinte, faça um bolo primeiro para mim. Você tem que honrar Deus primeiro, tá?
Antes de você pensar nas suas contas, no seu próprio problema. Honra a Deus primeiro. Apresenta-te um bolo pequeno para mim e o que sobrar de vida para o seu filho, porque não vai faltar farinha na panela nem azeite na botija. Você tem que crer em Deus. Porque é no momento dessa fase tribulacional, nesse momento desértico, é que Deus vai se revelar a você como um Deus da provisão. Esse Deus da provisão deixou Nabucodonosor espantado, alucinado, louco. Falou, o quê? Não existe nenhuma divindade na face da terra que tenha o poder que esse Deus que vocês têm. Ninguém pode livrar uma pessoa dessa forma. Ninguém. Ninguém pode livrar. O imperador disse isso. Ninguém, certamente ninguém pode. Somente o Deus Todo-Poderoso pode livrar você das tribulações da vida e do fogo infernal que muitas das vezes tenta nos tirar da presença de Deus. Elias, ele foi levado à fornalha, sendo moldado por Deus em Serepta. Serepta, como já disse, irmãos, não é fácil. Agora Elias, ele sai de Serepta com a sua fé fortalecida, com sinais bem aflorados, e agora ele volta com todo o gás e todo o entusiasmo. E agora ele sobe num monte chamado Carmelo. Ele vai lutar agora contra os deuses. Ele vai lutar contra os falsos deuses. Sobre aquelas entidades que estavam corrompendo o coração do povo de Deus. Porque Acabe e Jezabel tinham corrompido o coração do povo, dizendo Baal, que era o Deus que manda pão, Azera, esposa mitológica do Deus Baal. Ao todo eles tinham 850 profetas, sacerdotes. Agora eles estavam naquele monte, desafiando aquela tropa inteira. E Deus honrou Elias enviando fogo e destruindo aquelas duas guarnições. Meus amados irmãos, em muitos momentos da nossa vida você está com muita força. Não somente de lutar pelas suas causas, mas força o suficiente para lutar pela causa do outro e carregar o outro no colo se for necessário. Você está, bem fortificado. Deus nos proporciona momentos maravilhosos como esse. E agora Elias sobe no monte e luta com Deus verdadeiro. Ele clama a Deus depois daquela grande manifestação de grande poder. Jezabel, ela fica irritada com ele e manda um recadinho para ele e fala assim, eu quero que leve uma mensagem para Elias agora. Ele está achando que ele é o que acha que é. Então manda dizer para ele o seguinte, se a cabeça dele estiver no lugar amanhã, eu não chamo mais Jezabel. E agora, esse homem de Deus fica completamente desestabilizado. Sabia que aquela mulher era uma mulher endemoniada. Pior do que isso, ela era sacerdotisa de Baal. Jezabel, ela era filha de Etibaal, rei de Tiro. Como Tiro não tinha tido nenhum filho homem, ele consagrou Jezabel como sua sacerdotisa. Era uma mulher que havia uma legião de demônios. E ele agora estava lutando com o principado maior. Irmão, lutar com o principado maior não é brincadeira, não. Você vai vencer, mas não tenha dúvida que você vai ser retalhado. Vou te dar um exemplo no Novo Testamento. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram levados a Filipos. Chegou lá em Filipos, ele desafiou o principado daquela cidade, que usava uma médium, uma médium, que revelava a vida das outras pessoas. A Bíblia diz que Paulo expulsou o demônio daquela jovem. Você já sabe da história.
E o que isso desencadeou? Uma perseguição espiritual. O principado daquele lugar levantou o povo contra eles. Eles foram escorraçados, eles foram espancados em praça pública e lançados na prisão. Você lê na Bíblia isso e você fica maravilhado, Paulo e Silas cantando, e de repente a prisão à meia-noite abre tudo, você só vê o momento da glória, você não vê os pormenores da situação. E Paulo e Silas cantaram à meia-noite. Você sabe o que é adorar à meia-noite, mas com as costas todas rasgadas de varadas, a roupa colada nos ferimentos, que quando puxar a roupa assim, arranca cascão, volta a sangrar tudo. Levar uma coça em praça pública, ser humilhado perante todos, serem machucados e lançado na prisão. Esse foi o preço de enfrentar um principado. Mas lá na cadeia, Deus ele mostrou para Paulo e Silas que Deus era com eles, mesmo diante da dificuldade. Mesmo diante da prova, irmão, tudo é um preço a pagar. E daí para frente você sabe muito bem que o carcereiro e toda a sua casa se converteram. Quem me entende aqui? Amém? Então aqui, meus amados irmãos, de repente, Deus ele prova este homem de Deus ao extremo, passando por 7 fases espirituais ao longo de sua vida, antes de chegar a ter a oportunidade de subir ao céu. Aonde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Eu quero que vocês guardem muito bem no seu coração. Nós estamos sendo treinados e moldados por Deus. E você não pode se render às paixões deste mundo. Não pode. Amém, pessoal? Ele quer que você seja uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de Deus, onde o fluxo do Espírito Santo fervilha na sua alma e entra em ebulição com o teu espírito. Ele quer que você esteja com a sua alma bem oxigenada através de um campo contínuo de oração. Ele quer que você esteja em comunicação com Ele diariamente e saiba que as dificuldades e as lutas as quais nós enfrentamos ao longo da vida, tudo isso serve para o nosso próprio bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Até aquilo que é ruim é o bem para a gente. Ah, pastor, o fulano de tal saiu da minha vida, eu fui traído. Irmão, você está chorando por quê? Deus te livrou. Você está chorando por alguém que ia acabar com você? Mas você não sabe, a sua mente é limitada, a sua mente é muito limitada para poder enxergar o que vai acontecer amanhã. Mas o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, Ele quer fazer você prosperar, assim como fez esses 3 jovens, mas você será colocado à prova. Mas pastor, todo mundo anda assim, mas você não vai andar assim. Todo mundo fala assim, mas eu não vou falar assim. Todo mundo se veste dessa forma, mas eu não vou me vestir dessa forma. Todo mundo pensa dessa forma, mas eu não vou. Metanoia, mudança de pensamento, mudança de conduta. Cristianismo é um novo estilo de vida, amados. É um novo estilo de vida. Você não vai ganhar um mundo sendo igual ao mundo. Você não vai ganhar um ímpio sendo como um ímpio. Você vai ganhar um ímpio, ah, pastor, mas aí eu já estou perdendo muitos amigos. E você acha que eu não perdi quando me converti? Eu perdi muitos. Perdi assim, aspas, né? Já não tinha mais aquela familiaridade, porque sempre quando vinha, eu tinha uma palavra de Deus, eu pregava para eles, eu falava da minha transformação, eu falava da minha mudança, eu falava de tudo. Eles vinham com aqueles assuntos, né? Assuntos que nós tínhamos o costume de conversar, e ali eu escapava e ia no Evangelho. Ah, não dá mais para conversar com o Marcelo, porque agora tudo é Bíblia, tudo é Deus, tudo é Jesus. E Deus ele foi substituindo aqueles amigos por amigos da presença de Deus. Nós vamos perder muitos irmãos, mas vamos ganhar muitos irmãos em Cristo. Pais, mães, irmãos, avós, no reino de Deus. Presta atenção para me terminar. Você pode perguntar assim, pastor,
Quanto tempo demora para Deus mudar a minha vida? Quanto tempo vai demorar para Deus mudar a minha vida, pastor? É o tempo que você vai demorar de você mudar a tua vida. Se você mudar a tua vida agora, o seu pensamento, os seus pensamentos, a sua conduta, Deus ele vai agir com você agora. Mas para isso tem que haver um radicalismo, não doentio, mas com você mesmo. Você tem que mover na direção de Deus. E está disposto a renunciar tudo o que você aprendeu de mundano e corrupto, para que a vontade de Deus ela venha prevalecer na sua vida. Amém? Essa declaração, é uma das declarações mais maravilhosas, no meu ponto de vista, da Bíblia. O que eles falaram para Nabucodonosor é algo maravilhoso, espetacular. Irmão, quantas pessoas estão dentro da igreja? Ah não, se Deus não me abençoar eu não volto mais. Ah, se Deus não falar comigo eu não quero nem saber, eu vou para outro lugar. Ah, se Deus não me honrar eu não vou ser mais dizimista. Ah, porque se Deus não falar comigo eu não vou. Não, irmão, pelo amor de Deus. Aqui, esses irmãos aqui, em nome de Jesus, não vamos vê-los um dia. Esses irmãos aqui, eles falaram assim: ó majestade, o negócio é o seguinte, falamos tudo isso, mas ainda que Deus não nos livre e nós sermos queimados hoje, mesmo assim continuaremos adorando a Deus, tá? Não vai mudar nada, você não entendeu. Você está orando, falando com Deus, clamando a Deus, socorro a Deus, pedindo a Deus, falando com Deus todo o tempo, Deus dá, me abençoa. E de repente você falar com Deus na sua própria oração: Senhor, eu peço as coisas, mas não sei direito o que eu estou pedindo, mas se porventura o Senhor achar por bem de não me dar, eu quero dizer que a minha devoção, o meu amor para com o Senhor é a mesma coisa, não vai mudar nada. O quê? Se isso vier do coração, oh meus irmãos, se isso vier da alma, Deus manda exércitos no céu. Se vier do coração, Deus ele move a terra e o mar. Vier do coração, eu te pergunto aqui para me terminar mesmo agora. Sabe muitas vezes eu já preguei assim: a gente não tem nada para dar para Deus. Realmente, materialmente, a gente não tem nada para dar para Deus. Mas eu raciocinando bem, eu falei assim: não, nós temos sim. Nós temos uma coisa para dar para Ele. Eu estava errado no meu pensamento. Eu não tenho nada para dar para Ele, materialmente falando, nada. Mas eu tenho uma coisa que eu posso dar para Ele: o meu amor. O meu amor verdadeiro. É a única coisa que eu posso dar para Ele. A minha sinceridade, o meu amor para com Ele. Amém? Então que Deus te ajude e nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos falar com o Senhor agora.